Sou de Ipameri, interior de Goiás. Eu brinco muito que nem é Ipameri. Era uma região lá que eles chamam de Posto 127. Então, eu e meus irmãos, nós todos nascemos na roça mesmo, né? Era um posto da Estrada de Ferro, no interiorzão lá. E a gente morou lá, depois saiu, foi para Ipameri para poder estudar e daí depois a gente foi para o mundo, né? Aí para São Paulo, para outros caminhos aí, né? Foi assim. E o trem funcionava nessa época? Funcionava, tanto é que meu pai tinha uma venda nesse posto 127, que o trem passava, ele saía de Goiânia, passava no posto 127, abastecia, o pessoal descia, comia ali na venda que meu pai tinha, e dali ele ia embora para São Paulo. Então ficou até eles desativarem, né? E depois, nos anos 60, eles foram desativando aquilo e a gente saiu daquela região, né? Ficamos sem colocação lá. E aí cada um foi para um canto. Eu era menino, né? Claro, mas meus irmãos, que são mais velhos, já estavam precisando procurar o caminho deles. Aí foi que a gente saiu. Você chegou a viajar de trem? Ah, muito, muito. Para todo lado a gente só ia de trem, né? Ia para Goiânia de trem, ia para São Paulo de trem, tudo era trem, né? Minha vida era o trem, né? Muito bom, era muito gostoso. E poder tocar no trem também, eu acho que é uma experiência que foi fantástica, né? A gente levava os instrumentos, ia tocando. A gente não tinha dinheiro, então a gente ia comprava passagem de segunda, sentava naquele banco de madeira e ia tocando o tempo inteiro. Era assim. E como é que era a vida nessa cidade? Ipameri era uma cidade, ainda é uma cidade muito pequena, ela fica próximo de Caldas Novas. Então Caldas Novas praticamente apagou a cidade de Ipameri. Era uma cidade que no início dos anos 40, 50, era a grande cidade, porque o exército ele estava lá, né? Então, parte do exército que foi lutar na Segunda Guerra Mundial era de lá, de Ipameri. Então a cidade corria muito dinheiro, tinha vários bancos, lojas e tal. E depois, nos anos 70, esse quartel saiu de lá, foi para Jataí, e a cidade encolheu, né? Colégios fecharam, tudo isso. E outras cidades foram crescendo e lá não. Mas foi uma infância muito boa, né? Crescer na roça é muito bom, né? Crescer no interior é muito bom. Porque não tem perigo, não tem nada, né? Então é muito gostoso, né? E crescer na roça foi a experiência que talvez que me levou para a viola. Porque era uma roça que não tinha luz elétrica, não tinha nada. Então, se você quisesse ouvir música, você tinha que tocar, né? Você tinha que produzir. Então, minha família toda de músicos, né? Então, todo mundo tocando, brincando, e eu entrei nessa, né? Foi assim. Tinha algum violeiro na família? Tinha vários, né? O meu avô mesmo, pai da minha mãe, era violeiro, era ele que animava as festas lá na cidade, né? Que eles chamavam dos bailes da cidade. E próximo dali em Goiandira, que eram todo mundo assim mais ou menos da mesma família, o pessoal, todo mundo casava uns com os outros ali e tal, não tinha muita família diferente. Tinha o Adolfo Mariano, que era meu tio. O Adolfo Mariano foi o maior violeiro que Goiás já teve, né? E tanto é que ele sempre morou em Goiandira, nunca quis sair da região ali. Goiandira é vizinho de Ipameri. E na inauguração de Goiânia, na inauguração de Goiânia nos anos 40, o interventor, né, que era o Pedro Ludovico Teixeira, mandou chamar ele, buscar ele, mandou um carro para buscar ele em Goiandira para ele fazer a inauguração de Goiânia. Então era a pessoa mais importante que tinha ali e era violeiro, né? Então hoje tem vários trabalhos publicados sobre ele. Maria Augusta Calado, que é uma grande pesquisadora de Goiás, escreveu um livro sobre ele. E tem vários outros também que escreveram livros. Infelizmente, né, num determinado período aí, várias pessoas foram atrás dessa memória, porque começou a surgir livros e tal. E aí descobriram que haviam alguns discos gravados, né, dele tocando no Rio de Janeiro. Só que aí, inclusive eu fui pesquisar sobre isso. Quando chegou lá não existia mais, porque tem uma chuva, goteira, e todas as matrizes foram embora. Então não tem nenhum registro sonoro dele. É uma pena, mas é um grande violeiro, Adolfo Mariano. Você chegou a vê-lo tocar? Só quando eu era pequeno, né? Então, assim, na minha memória não vem muita coisa, né? Porque depois, quando eu comecei a estudar mesmo, e dar valor na viola, porque quando é pequeno a gente não tem isso, né? Ver o pessoal tocando é qualquer coisa. Mas tem outros na família que também foram tocar, mas depois profissionalmente acabou saindo só eu, né? De estudar música e começar a pesquisar, né? Mas todo mundo toca, né? Então tem essa grande vantagem.
pessoal toca, canta? Todo mundo toca, canta. Na família da minha mãe, todos os irmãos cantavam, tocavam. Era sanfona, violão, viola, pandeiro. Então, todas as noites era muito divertido, né? Porque todo mundo ia para lida com gado, na fazenda, aquela coisa. E à noite, todo mundo se reunia na casa para poder tocar. Isso foi minha infância, né? E a gente começava ali, aprendendo com eles, né? Então foi isso, tocando violão, viola, essas coisas. Você começou tocando qual instrumento? Violão. Comecei com violão, né? E depois é que eu fui estudar. Na verdade, a viola chegou um pouco depois, porque a gente brincava com a viola, mas não estudar viola. O que aconteceu foi que eu decidi fazer música, e aí eu fui para São Paulo estudar, e aí vem aquela fase da negação, né? Porque você vai para São Paulo, eu me lembro muito quando eu fui para lá, e assim que eu cheguei, primeiro, goiano, do interior, né? Então, chegava em São Paulo, e aí, bom demais, né? Essa cidade aqui, ó, trem bonito, esse arranha-céu aqui, tem aqui, é famoso esse trem, né? Fico muito satisfeito de estar aqui. E todo mundo ria, né? Então você vai mudando aquele seu jeito de ser. E eu fui estudar no Teatro Municipal de São Paulo, né? Fui estudar para ser maestro, compositor, aquela coisa toda. E então, assim, você começa a renegar, porque o Adolfo Mariano não podia mais ser, né? Então tinha que ser agora Beethoven, Mozart e todos os compositores clássicos europeus, né? Aquele eurocentrismo ali e tal. Então, durante mais de uma década, eu fiquei muito restrito a isso, né? Estudando violão, compositores eruditos, aquela coisa toda. E fui reger a orquestra, né? Regi a Orquestra Sinfônica de Goiás, eu comecei a reger, tinha 19 anos. Então foi um trabalho, foi começar isso, depois fui para o Paraná, tal, reger lá também. E nesse período eu não pegava em viola, né? Era uma rejeição. Só que chegou um determinado momento, que foi quando eu comecei a estudar até com o Cláudio Santoro, e tinha um outro professor que eu gostava muito, que é o Estércio Cunha, e eles dando aula e falando da importância da música brasileira, né? Que o próprio brasileiro não dá valor. E cada vez que eu chegava dos lugares, ia tocar, ia falar, ia fazer alguma coisa, eu falava da música brasileira. E era completamente rejeitada. E para piorar as coisas, né, assim, quando eles falam da música brasileira, né, ligado às raízes, alguma coisa assim, que não é bem brasileira, né, que é o caso dos sertanejos, né, que é uma música country, né, uma música que tem muito mais a ver com o americano do que com o próprio brasileiro, então aquela influência e tudo mais. Então eu queria mostrar. E ele falou assim, mas então como é que é? Aí eu fui pegar novamente a viola, né? Então eu fui buscar viola, fui pesquisar, voltei para o interior, né? Para estudar aquelas pessoas ali que tocavam, tiravam aquele som, como é que era, né? Então fui atrás dos meus tios e tudo mais. Então assim, foi aí que foi o resgate da viola. Mas então você teve uma carreira como maestro. Tive. E até hoje aqui em Brasília, ele mesmo, né? Até hoje ele só me chama de maestro, porque quando eu conhecia há 20 e poucos anos, era como maestro, né? Então em Brasília eu regi, né? Tinha vários corais, né? O coral da Procuradoria-Geral da República, coral do Correio Brasiliense, tudo isso foi como maestro, né? A carreira de viola era um pouco à parte, né? E depois é que a gente foi trabalhando a imagem do Juca Violeiro, né? Então aí já era uma outra coisa, né? Mas esse ambiente da música, chamada música clássica, assim, é diferente do ambiente da música popular? Como que é para É vocês? completamente. Da música clássica, né? O que acontece é que o preconceito é muito grande, né? Você precisa, primeiro que você tem que ter uma perfeição. Se você não é perfeito, você é rejeitado. Começa por aí. E eu não acredito em perfeição, né? Mas outra coisa é que você se apresenta nos lugares e você tem que ser o erudito europeu. Né? Então você tem que apresentar, em primeiro lugar, as músicas europeias. Depois você pode fazer qualquer outra coisa, né? No violão tinha um cubano que eu adorava, né, que é chamado Léo Brauer, né, que foi ministro de Cuba e tal. Eu toquei ele muitos anos e tal. E mesmo assim ainda era um pouco rejeitado, porque eles preferiam que tocasse Albéniz, tocasse outras coisas que são eles lá, né? E na hora de regir a orquestra é a mesma coisa, né? Na orquestra, mesmo aqui em Goiás, né, eu viajava muito com a orquestra, ia pelos interiores, tocando e tudo mais. O público só ia quando a gente falava que tinha um compositor europeu. Se falasse no compositor brasileiro, Guerra Peixe, Camargo Guarnieri, não atraía público, né? Tinha que ser Beethoven, tinha que ser qualquer um desses assim, né? Então isso de certa maneira começou a mexer muito comigo,
né? Eu comecei a não gostar muito, porque eu falei, gente, eu sou um compositor e sou brasileiro. E então não dá para ser assim. E aí comecei então a ir para o mais básico, que é a raiz, né? Buscar aquilo que é do povo mesmo, né? Que é aquilo que eu escutava quando era menino, né? Tomando a cachaçinha desde pequeno lá para abrir o apetite, tocando uma violinha e assim a gente ia. Mas foi gradual essa, digamos assim, essa passagem, essa mudança, né, do maestro para um... Você deixou de ser maestro? Como é que foi essa... Não, maestro a gente não deixa porque é o curso que a gente tem, né? É a formação, quer dizer, minha formação de músico erudito não tem como tirar isso, né? Então, mas hoje eu faço assim, arranjos, faço algumas coisas, trabalhei muito em estúdio, tive um estúdio lá no edifício Rádio Center, né, onde a gente gravava, fazia um monte de produções lá e tal. Mas acabou que esse lado do violeiro chamou mais atenção. E o que a gente trabalha muito assim, o Wellington, né, que é um grande ator e trabalha em vários filmes, aquela coisa toda, e a gente faz muita peça também, né? Então eu já fiz muita música, muita trilha sonora para peça de teatro, né? Então trabalhando diretamente em cena, né? Então isso fez a mudança. E aí assim, como é que eu vou dizer? O maestro ele está ali, né? O violeiro também está ali. Então há uma interação entre os dois, né? Isso que é mais interessante, né? Então, no fundo, o violeiro hoje é um personagem, né? E esse personagem ele surge para poder mostrar o que é aquele caipira mesmo, né? Com toda a elegância possível e com todo o respeito. E como impactou a sua vida essa volta para a viola, digamos assim, a partir do momento que você assume de novo a viola? É interessante porque, primeiro, assim, né? Quando você deixa o cabelo crescer, tem isso, eu tenho isso, não sei nem quanto. Minhas filhas não me conhecem sem essa característica. E as pessoas acham que eu sou roqueiro, né? Quando chega com case ali, alguma coisa, não, isso é roqueiro. Aí, de repente, tira uma viola, né? Isso aconteceu em vários lugares. Aqui em Brasília mesmo, eu me lembro de uma apresentação que eu fiz no Gates Pub, né? E todo mundo achando que ia ser aquele rock pesado, de repente eu começo a tocar viola. E o pior, gostaram. Foi muito interessante, porque muitas vezes está longe do público, né? Então essa faz uma diferença, né? Mas eu acho que tudo convive muito bem. Eu acho que tem uma fala do Zé Mulato que eu acho muito boa. Existem dois tipos de música boa e música ruim, né? Que vai do gosto de cada um, né? Então eu acredito nisso também. Não acredito que tenha música melhor do que a outra. Eu acredito que são estilos diferentes, formas diferentes de você fazer. E porque muitas vezes esse preconceito que existe da música, de falar que uma música erudita, essa é coisa. Não, eu acho que é o estilo que se fez ali, né? E o objetivo que se tinha com aquele conhecimento, né? Então acho que basicamente isso. E quando você chega a Brasília? Brasília, eu cheguei em 89, né, fazendo 30 anos esse ano. Eu era maestro lá, era professor da Universidade Estadual, da UEM, e era maestro da orquestra e do coral de lá. E o Cláudio Santoro, eu já tinha trabalhado com ele como assistente em alguns cursos de verão, tinha estudado com ele, né, particular e tal. E ele faz um convite para eu vir para Brasília para ser o assistente dele, né? Aí eu pedi demissão lá e vim embora para Brasília, né? Aí cheguei aqui no início de janeiro e tal, conversei com ele, ele falou, olha, só que agora não vai ter como, né, eu arranjar para você um emprego aqui na Fundação Cultural, tá? Naquela época era Fundação Cultural ainda, a fundação tá muito difícil, conseguir um contrato, uma coisa, faz o seguinte, arranja alguma coisa aí para você fazer e logo logo eu arranjo esse contrato. Falei, beleza. O que aconteceu? Ele morreu. Em 89, Cláudio Santoro morreu, dia 30 de março. E eu fiquei sem nada. Fiquei desempregado, fiquei numa pindaíba danada. E aí fui tentando, né, me refazer, trabalhando em estúdio, fazendo arranjos, né, trabalhando com teatro. Na Sim. época eu estava começando lá. Trabalhava muito com Humberto Pedrancini, com José Regino, né? Então nós fizemos várias peças de teatro. Fui dar aula no Dulcina, né? E aí fiquei lá dando aula no Dulcina um tempo. Fui diretor lá também, né, da faculdade. Então foi isso, foi um período. E aí vai mudando, né, até retomar algumas outras coisas. E a viola vem nesse tempo aí também. E só um parênteses, o Cláudio Santoro está sendo muito homenageado esse ano, né? É pelos 30 anos, né? Pelos 30 anos de morte dele. Né? Mas assim, é uma pena porque ele não é valorizado no Brasil, não se tem esse valor.
né? Porque um maestro como ele, um compositor de mão cheia como ele, né? Durante um tempo, assim que ele morreu, eu fiquei responsável por toda a obra dele. A família deixou isso comigo. Eu era contratado da Academia Brasileira de Música, era o Edino Krieger, o presidente. Então eu recebi uma verba da academia para tomar conta da obra dele, reconstruir algumas obras, algumas coisas. Tinha muito contato com a Alemanha, outros locais assim. Mas o que aconteceu? Os próprios brasileiros não valorizam. Né? Eles chegam no máximo até Villa-Lobos, mas não valorizam os outros. Claro, Villa-Lobos é um gênio maravilhoso e tal, mas tem vários outros, né, que poderiam ser valorizados e não são. E as orquestras tocam pouco, né? Isso é uma pena. Será que o Cláudio Santoro pensava viola, assim, tinha alguma... Você ouviu ele falar alguma coisa sobre Não, ele não tinha, assim, o Cláudio Santoro era muito sinfônico, né? E foi o legado que eu acho que ele deixou, que ele tinha uma instrumentação sinfônica maravilhosa, ele sabia combinar os instrumentos muito bem, né? E ele aprendeu muito isso na prática, porque ele foi instrumentador da antiga Vera Cruz, né? Companhia de cinema. Então ele produzia uma música por dia, tinha uma orquestra na mão, então isso foi muito bom para ele, né? Então ele realmente aprendeu. E instrumentos separados assim, ele fez algumas coisas, né? Tanto é que a sonata para trompete e piano dele é a primeira sonata para trompete e piano do mundo. Né? Isso, acho que nem brasileiro sabe disso. Né? Então ele realmente conseguiu fazer isso, foi muito legal. Né? Agora, ele não pensava nessa música brasileira. Né? Ele mesmo falava que se arrependia também de algumas coisas, mas passou o tempo. Quando ele era garoto, ele teve contato com Villa-Lobos, né? Aquela coisa, Villa-Lobos já era um grande compositor e ele estava começando a carreira. E aí ele teve um contato com... lembrar que escreveu Macunaíma? Mário de Andrade. Aí o Mário de Andrade passou alguns livros para ele e chamou ele para conversar, para dizer, olha, dê importância à cultura brasileira, né? Porque a cultura brasileira somos nós. Em qualquer lugar do mundo nós seremos estrangeiros, aqui não. Né? Então isso foi muito legal, então ele começa a trabalhar isso. O problema é que ele já estava com um pé fora do Brasil, e para piorar as coisas, quando houve o golpe militar, né, em 64, ele foi exilado e voltou no Brasil só no início dos anos 80. Então ele passou todo esse tempo fora. Mas ele tinha uma frase que era muito boa. Uma vez ele estava na Alemanha, ele era professor de Mannheim, Heidelberg, e aí ele estava dando uma aula e falando sobre o Almeida Prado, que é um grande compositor brasileiro. E aí ele dando uma aula, quando ele terminou a aula de explicar a partitura do Almeida Prado, um professor lá, quis dar uma de esperto, chegou para ele assim, eu gostaria só que o senhor me mostrasse o elemento brasileiro na obra de Almeida Prado. Ele falou, pois não, assim que o senhor me mostrar o elemento alemão na obra de Bach. Aí a pessoa não teve resposta, porque ele falou assim, olha, se eu sou brasileiro, eu faço música brasileira. Né? E isso era fantástico, né? Então, muito bom. Mas ele não teve esse contato, aquele amazonense que foi para o Rio de Janeiro, depois saiu do Brasil. A viola para ele era uma coisa um pouco estranha. Sensacional, cara. Vamos colocar uma moda na conversa aí? Vamos. Essa daqui, ela é uma história interessante, assim. Peço licença para o Juca chegar aqui e fazer, né? Porque é o seguinte, né? Assim, uma vez estava proseando e me perguntaram, né? Ô, Juca, você é casado? Eu falei, eu já casei, já separei, separei. Esse negócio vai e vem, às vezes não é muito bom, né? Então eu fiz essa moda aqui para mostrar para vocês o que é o casamento. Então, assim, o casamento é assim. Amor de ser coisa linda, mas faz a gente sofrer. Ninguém ama de verdade e só pensa no poder. Apaixonado fica cego sem querer. Parece uma doença, a gente vive por viver. Casar é bom, casar é ruim. Casar é bom, pode ser, no caso não. Casar é bom, casar é ruim. Casar é bom, pode ser, no caso não. Porque mulher é um bicho difícil, né? É assim. Antes de casar, aquele doce. É a coisa melosa assim, né? Chega assim, vem meu bem, vem. Agora é assim, depois que casa, é assim, nem vem.
é um tal de ter dor de cabeça terrível, né? Pior é quando separa. É assim, cadê meus filhos? Nunca casei, não tenho inveja de quem casa. Formiga sai do buraco e morre quando cria asa. Não sou casado e não tenho compromisso. Se ainda sou solteiro, ninguém tem nada com isso. Casar é bom, casar é ruim. Casar é bom, pode ser, no caso não. Casar é bom, casar é ruim. Casar é bom, pode ser, no caso não. Porque se não acontece, nem um amigo meu. Ele chegou pra mim e falou assim: ô Juca, eu tô sentindo umas coisas esquisitas, assim, sabe? Tem dia que dá aquele frio na cacunda, né? Um embrulho no estômago. E assim eu começo a passar mal, dá aquelas tonteiras assim. E eu não sei o que tem. Você conhece alguém que conserte isso? Não? Eu falei, uai, conheço. E uma pessoa boa demais. É um pai de santo que tem. E esse pai de santo vai lá e resolve tudo. E ele falou, então vamos lá. Eu sei que nós fomos. Quando nós chegou lá, que o pai de santo olhou pra ele e falou, isso não existe. O que houve? Por que você tá tão carregado assim? Ué, sabe o que é, pai de santo? É que aconteceu assim, há 40 anos me jogaram uma praga e até hoje eu carrego essa praga. Todo dia quando eu me levanto, eu lembro daquelas palavras mágicas que assim, aí o pai de santo virou pra ele e falou assim, ué, mas então tá fácil demais, ué. Você lembra das palavras mágicas, nós resolve agora. Quais foram as palavras mágicas? Ele falou assim, eu vos declaro marido e mulher. A minha prima se casou, ficou falada, hoje vive arrependida, tenho pena da coitada. O seu marido se mudou pra outra esquina, hoje ela tá sozinha cuidando da filharada. Casar é bom, casar é ruim. Casar é bom, pode ser, no caso não. Casar é bom, casar é ruim. Casar é bom, pode ser, no caso não. É isso. Você não é casado, não. Ah, ó, é casado. Pior que eu também sou casado. Vai fazer isso, você não tem. Chega a 40 anos rapidinho. 40 anos chega rápido. Ah, chega rápido. Logo vai lembrar das palavras mágicas. O personagem Juca Violeiro, da onde que surge o personagem? Juca. É assim, todo mundo na roça tem apelido, né? Eu tinha apelido de Neném, porque eu era o mais novo dos netos, aquela coisa toda. Mas o meu pai, ele chamava José, né? José de Oliveira, e desde menino ele chamou ele de Juca, né? Então era o Juca pra cá, Juca pra lá e tal. E eu virei Juca também desde menino, né? Não tem essa coisa porque é filho. Tanto é que eu tenho uma filha, né? Hoje mora fora e tal, é pianista, e ela, na época de escola, eles chamavam ela de Juca Júnior, era JJ, né? Juquinha, né? Então, assim, não tem nada a ver com Juca, mas acaba pegando. E quando eu passo a tocar viola, eu assumo isso, né? Do Juca, né? Que isso aqui já vem, né? Desde menino, essa história do Juca, né? Então, não é coisa... O personagem, na verdade, eu resgato aquilo que eu fui, ou aquilo que eu sou na minha essência, né? Então, ele é mais do que um próprio personagem. Eu sempre fui assim, né? Essa coisa do interior, de morar na roça, né? De conversar dessa maneira. Então, é isso, né? Um contador de causa. Eu sempre contei muito caos, até hoje, não muda. Então, o Juca Violeiro é isso, esse contador de caos, mais do que tocador de viola. Que o violeiro também tem essa coisa de ser uma coisa que vai além da parte musical, né? Assim, o violeiro, eu penso, né, assim, o violeiro mesmo, né? Ele é aquele que continua nas raízes, né? Ele não muda. Tanto é que eu admiro muito Zé Mulato e Cassiano por essa autenticidade que eles têm. Até hoje eles estão ali fazendo a música daquele jeito, não permitiram que aquilo se transformasse. Porque eu não acho que é evolução, né? Quando eles falam, não, tem que evoluir para isso. Eu não acho. Acho que é uma transformação que muitas vezes você perde, né, a sua essência. Então eu acho que o violeiro mesmo é isso, né? É manter essa autenticidade. Né? Você tá ali daquela maneira, ainda com cafezinho, pão de queijo, uma pinguinha de vez em quando, morando na roça. É isso. E o caipira na cidade, o violeiro na cidade? Como é que é? Olha, é difícil. Eu tô saindo da cidade, eu tô indo pra roça de volta, né? Então a gente tá se mudando pra roça mesmo, porque é difícil. Assim, eu
Não me adapto, não gosto de shopping, não gosto de movimento, não gosto de trânsito, não gosto disso. Eu gosto de acordar cedinho, tá passarinho cantando, sabe aquela coisa assim, bem tranquila, sem barulho, né? Vem ali, os cachorros vêm por ali, vêm brincar, é isso, né? Eu sou bem desse jeito. Então, um violeiro na cidade, ele sofre, né? Muito. E esse caboclo aí do seu lado, quem é? Esse daqui é o Wellington Abreu, né? Um grande ator, acabou de ganhar o título de melhor ator no Festival de Cinema de Brasília, fora outros, já ganhou título lá no México, ganhou título lá no Nordeste, não é isso? Melhor ator e tal, né? Então, teve até uma premiação lá que a gente ficou muito orgulhoso, porque ele ganhou de melhor ator em cima do Matheus Nachtergaele, né? Ficou em segundo lugar o Matheus e ele em primeiro. Então, como é que é o nome do festival lá? Foi? Em Cajazeira, né? Cajazeira, Paraíba. na Paraíba lá. Então foi muito bom. Então ganhar na terra ali do pessoal, né? Porque ele é de lá, né? O Matheus, uma disputa boa. Então ele é, para mim é um artista completo, porque ele toca, dança, representa, ele é capoeirista, né? Então ele tem toda uma gama assim. E a gente começou a fazer um trabalho já tem tempo, né? Desde os anos 90, que a gente toca juntos, a gente já viajou, já fez show em vários locais. E a gente tem essa parceria aí, né? Da gente estar sempre tocando juntos. E você é de onde, Beto? Bom, eu sou nascido e criado em Ceilândia, né? E aí tinha sempre uma dificuldade de fazer teatro em Ceilândia. Eu tinha que descer para o plano piloto. E aí encontrei um grupo de teatro chamado Mulheres Arteiras, fiz o Alta Compadecida e depois tem que conhecer o Pedrancini, né? Conhecemos o Pedrancini. E o Pedrancini primava muito pelo trabalho da pesquisa, como uma carpintaria como um todo, tanto na produção do teatro quanto nesse cuidado com a música, né? Então a gente passava assim boa parte do nosso estudo, da nossa pesquisa, trabalhando música com a direção do maestro. E aí teve um espetáculo chamado A Rua é um Rio Brilhante. A Rua é um Rio Brilhante. E o maestro colocou todo mundo para aprender viola caipira. E viola caipira, e viola de coxo. E a gente foi aprender viola de coxo, a gente foi se apaixonando. A gente falou, cara, que é isso? Que é isso que está acontecendo na nossa vida? Então, se todos os atores e atrizes do Hierofante passaram a estudar viola caipira. Com algumas particularidades, assim, no sentido de que a gente mandou fazer a viola caipira com aquele senhor, que eu esqueci o nome dele. O seu João, lá em Minas Gerais. Minas Gerais. Muito Então, todas as nossas violas eram feitas sobre encomenda. Então, virou uma paixão, assim, automática. Porque o violão já fazia parte da trupe, mas a viola caipira não. Então, o som da viola caipira nos arrebatou de vez. E a gente sempre estudou baseado nesse ritmo da viola caipira. E o maestro sempre nos orientando, tanto na voz, para cantar, quanto na música, nos instrumentos todos. Na verdade, ele conduzia tudo, ele dirigia toda a parte musical dos espetáculos da gente, durante muito tempo. E aí o Hierofante foi perdendo essa característica, o Humberto saiu, depois eu saí, o maestro saiu um pouco antes também. Mas essa paixão ficou. Acabou que, por essa afinidade com a percussão que eu também tenho, a gente começou a brincar um pouco com o berimbau, e aí de repente surgiu essa brincadeira do berimbau e a viola, e a minha parte de ator, volta e meia, sou fagocitado pelo cinema, eu desapareço, depois eu apareço de novo. Mas a gente tem nos orientado nessa brincadeira, até a gente ter arriscado a chamar de jazz, que é uma disputa entre o berimbau e a viola, uma brincadeira entre o berimbau e a viola, e tem dado uma liga muito legal, assim, porque é um descompromisso compromissado, porque a gente começa o maestro com toda a sua precisão, e aí eu tento acompanhar com berimbau, também com percussão, etc., só que com outra estrutura, outras músicas que a gente trouxe aqui foi para a gente só ter um aperitivo do que a gente está levando para a África, que a gente vai para a África levar esse trabalho. Porque tem essa sedução da música. Como é que é isso? Ninguém nunca falou sobre um berimbau e a viola. Que história é essa? Eu nunca teve isso. Como é que isso vai dialogar? Como é que isso dialoga? Então a gente tem hora que a gente entra no ensaio e a gente fala, agora vamos só improvisar. E a gente fica no improviso e se deixar a gente vira à noite. A
Se tiver cachaça, acabou, é um mês brincando. Então tem toda uma brincadeira aí que eu sou extremamente iniciante e tento sempre acompanhar o maestro. No berimbau eu até que consigo ainda falar um pouco. A viola fala muito bem, então como é que a gente junta tudo isso? Né? Essa percussão da capoeira, e aí eu tento manter um pouco a tradição da música da capoeira, que são os ritmos básicos, Angola, Benguela, regional, São Bento Grande, cavalaria, etc., Iuna, e a gente tenta brincar com isso. O maestro tem hora que ele entra no meu ritmo, tem hora que eu entro no ritmo dele, a gente vai embora. E assim, tem dado uma liga, assim. No tocante à difusão da música popular brasileira, da música brasileira, como é que a gente dialoga esses instrumentos, tem dado uma resposta bem interessante pra gente. Enfim. E nessa experiência com a viola e também com o berimbau, você teve uma contribuição para o seu corpo de ator? O mestre Pedro Ancini falava pra gente, o ator que domina o tempo, domina tudo. Então, o que é a música senão o tempo? O que é o berimbau? O que é o ator o Platão já falava, desconfia da pessoa que não tem música na alma. Então, a gente tem que descobrir essa música que fica reverberando, mesmo que seja no silêncio, que música é essa? Então, assim como a viola, o pandeiro, o berimbau, o atabaque, faz a minha mão suar, então eu acho que é exatamente isso que me traz um pouco que me sacode, que me traz para esse universo. Como é que eu vou dialogar com a viola e o berimbau? Como é que isso influencia no meu processo de construção de personagem? Como é que eu vou... E aí tem tudo a ver com a pesquisa, com os trabalhos que a gente tem desenvolvido ao longo desses quase 30 anos. Como é que você consegue construir trabalhando o outro ritmo que não o seu? Então, assim, quando ele fala, dá licença que eu vou colocar um personagem, vou instalar um personagem, e ele instala o personagem Juca, é basicamente isso. O tempo do Juca é um tempo diferente do Carlos Pacheco. O tempo quando eu começo a mergulhar no processo musical da sonoridade, eu quero saber como é que eu me entro nessa simbiose, nessa conexão, para que eu possa me alimentar enquanto ator. A gente está o tempo todo se alimentando. Quando você está perto de música, você ouve música, etc. A minha vida, basicamente, é mergulhada em música, no final das contas, para construir personagens e tal. Até mesmo no sentido de que eu posso compor uma introdução, um desenvolvimento e conclusão de um personagem em cima de uma música. As músicas bem feitas, claro, tem esse processo de introdução, desenvolvimento e conclusão muito claras, tanto as clássicas quanto as populares, né? Você pode começar ali tranquilo, desenvolver com um pouco mais tranquilo com um instrumento, e aí no desenvolvimento você já coloca 4 ou 5 instrumentos, e no final você coloca tudo que você tem. Geralmente as músicas clássicas nos levam para isso. Então, isso tudo tem a ver com a composição de personagens também. E se a gente conta bem uma história, tanto na música, quanto no teatro, quanto no cinema, as pessoas percebem rapidamente, assim. Não sei se eu respondi essa pergunta. Sim, como é que é esse jazz aí? Estão preparados? Porque a gente vai embora aqui. Com vontade. Você começa com...
Vai. A gente tá brincando. Beleza. Essa sua bagagem musical, né, da sua formação de maestro, compositor, serve para você compor para viola ou você se despe disso e busca outros caminhos? Depende, é muito relativo. Por exemplo, às vezes a gente está improvisando, tem muita dissonância, muita coisa assim. E mesmo quando a gente tocava mais, né, assim, que a gente fez show em boteco também, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Né? E a gente fazia muitos shows assim. Então servia para tocar alguns que eu considero também aqueles que são músicos populares, um pouco mais avançados, como é o caso de Do Lobo, outras coisas assim. Então a gente tocava isso também na viola, né? Tirava um som, só uma palhinha assim rapidinho. Era 100, era um mundo chegando e ninguém que soubesse que eu sou violeiro, que me desse amor ou dinheiro. Era 1, era 2, era 100, vieram pra me perguntar: ô, você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento. Olhei pro mundo e nem via nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar. Em redor do mundo inteiro. Era um dia, era claro, quase meio. Tinha um que virou me quebrar, mas não me lembro de dor nem receio. Só sabia das ondas do mar. Jogar a viola no mundo, mas fui lá no fundo buscar. Se eu tomo a viola, ponteio, meu canto não posso parar. Não, quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Só uma palhinha, só uma palhinha. Aí a gente vai, aí vê essas coisas, assim, porque essa dissonância ela faz parte também da minha vida. Né? Assim, tocando Vila Lobos, tocando esses outros todos, então esses acordes de nona, décima e tal, assim, fazem parte, né? Então não tem como tirar. Mas ao mesmo tempo eu faço música como aquela primeira, só tem 2 acordes, né? Exatamente para lembrar.
E você, o Juca Violeiro, ele só conta causa ou ele também faz pacto, entra dentro desses mistérios aí? Não, assim, de pacto não, porque eu acho que eu já nasci com ele, né? Então já não tem jeito. Já nasci numa família ali que tinha uma gameleira branca na beira do rio. Então ali era fácil, era viver ali, já tinha tudo, né? E então, assim, aí a gente, na roça, né, a gente contava causos, aquelas coisas de assombração, aquelas coisas que isso era muito comum, né? Isso era muito comum nesses causos, assim, ainda mais morando na roça, noite de lua cheia, você tem ali qualquer reflexozinho já tem, né? Então, é por aí. E você conhece alguma dessas histórias de pacto, assim? Não, Violeiro? pacto não, assim, de violeiro não. Quer dizer, conheço algumas que tem alguns que já fizeram, assim, de ter que pegar o guizo, né, de uma cobra, colocar dentro da viola, essa coisa toda, né, assim, e outros que já fizeram pacto na encruzilhada, também essa coisa toda, mas como eu acho que eu carrego a encruzilhada comigo, eu não preciso. Ela está sempre comigo. Você vive numa encruzilhada? Vivo assim, entrando na questão da religião, dessa coisa toda, eu sou um bandista, né? Então, e para piorar as coisas, né, como eu brinco muito, ainda sou pai de santo. Então eu tenho um terreiro, então eu toco o terreiro, né? Toda semana a gente está lá e tal. Então tem toda uma influência ali, né? Então tem os guias que estão ali, fazem, e daí surgiu, né? Porque tem muitas coisas que a viola eu acho que atrai, né? Eu me lembro, isso foi em 2000, 2001, por aí, né? Por eu ser violeiro, conhecer e já trabalhar dentro desse métier, o pessoal que é kardecista, né? Não é da minha área, mas kardecista, me contrataram para ir para Alto Paraíso, tocar no encontro kardecista que tinha lá, para eu poder fazer o clima, porque ia chegar um senhor que era mineiro e tal, que eles iam receber lá e tal. E eu fui, a coisa mais linda, porque era numa cidade espírita, em Alto Paraíso, uma noite de lua cheia maravilhosa. Falei, pronto, já estou aqui, né? Agora é só fazer. Então tem toda essa ligação assim, né, com o espiritual. Isso tem, isso eu mantenho, né? Isso aí não, eu carrego comigo. Por isso que eu falei, não precisou nada demais, porque como eu estou dentro do processo, né, dentro da encruzilhada, dentro dos cemitérios, dentro dessas coisas todas, isso faz parte da minha vida, né? Eu carrego isso sempre. E você se descobriu pai de santo? Como é que foi esse processo? Ah, não, assim, não é bem descobrir, mas assim, desde menino tinha aquelas influências, aquelas coisas todas. Num determinado momento, aí assim, né, busquei, quando você está assim, você busca um monte de religiões, então, né, quando era pequeno era católico, porque todo mundo lá na roça era católico, o padre ia lá, o bispo era padrinho do meu pai, sabe aquela coisa assim. Então a gente estava, mas logo de pequeno eu já não me identificava muito, achava muito bonito o ritual, acho até hoje lindo o ritual católico, aquela coisa toda. Mas aí daí um tempo começa, né, as influências, anos 60, hippie, aquela coisa toda, no início dos anos 70, e vira budista, né? Então porque é chique, é bonito, então você usa aquela coisa e tal. Daí um tempo começa a estudar outras coisas, e fui estudar o kardecismo, até um dia que uma prima minha começa a namorar um rapaz, que é o Gan, né, que toca e tudo mais num terreiro, e eu falei que eu queria ir lá, né? E ele falou assim, não, você não vai lá não, porque você vai pegar minhas músicas lá, os pontos, aquilo é religioso, você é músico, você está querendo gravar CD com isso daí e tal. Eu falei, não, eu vou lá e tal. E aí ele não aceitou, não quis que eu fosse. Um dia minha prima falou assim, tem um dia lá que é aberto, vai lá. Aí eu fui. Quando eu chego lá, sentei na frente do Preto Velho lá, o Preto Velho já falou assim, o que você está fazendo, você está aí? Vem para cá. Cadê sua roupa branca? Eu falei, não, que roupa branca, não sei o que e tal. Não, você tem que vir para cá, tem que trabalhar e tal. Daí um tempo eu fiquei sabendo que o pai de santo que estava lá, pai Tobias, já tinha falado para esse rapaz que não queria que eu fosse, falou assim, pode mandar ele vir para cá, ele já está atrasado, tem coisa que ele tem que fazer. Aí eu entrei lá e tal, comecei, né, a desenvolver aquela coisa toda assim e tal. Um dia o pai de santo lá interrompe lá os trabalhos no terreiro, me chama no centro do terreiro, eu falei, gente, vou levar uma bronca hoje, uma peia daquela. Ele falou, gente, olha, a partir de hoje, ele lá, meu apelido lá é Jesus, né? Por causa do cabelo, a barba. A partir de hoje o Jesus vai ser trabalhado, porque ele vai ter que abrir terreiro, ele vai se tornar um pai de santo, então a partir de hoje ele é uma pessoa que eu vou trabalhar. E aí foi, eu nunca disse não para as coisas, né? Eu sempre preferi os desafios, eu não sabia que era tão grande, mas porque hoje o terreiro é grande, tem muitos filhos de santo, tem essa coisa toda.
Mas foi esse desafio. E aí foi um período de estudos e tudo mais nessa área, né? E até chegar uma hora que falou, olha, tem que montar. E aí a gente foi fazendo, né? Foi montando isso, né? Mas é assim. Será que você é o único pai de santo violeiro do Brasil? Que eu conheço, eu acho que sim. É genial. Né? Eu não conheço outro pai de santo assim, não. Eu conheço muitos católicos e tal, essa coisa assim, alguns evangélicos que tocam, mas pai de santo não, né? Pai de santo eu não conheço outro não. E olha que eu conheço muitos no Rio, né? Curitiba e tudo mais, mas não conheço nenhum violeiro, né? O pessoal vai mais no coro, vai no atabaque mesmo, né? Assim. O Preto Velho ele tem um destaque, parece, assim, né? Fora da religião, né? Como é que é isso aí? O Preto Velho, assim, eu posso parafrasear o Zeca Pagodinho, que eu gosto muito, né? Porque, aliás, a música brasileira, se você pegar a música brasileira autêntica, ela vem da cabula, né? Assim, o meu terreiro ele descende da cabula, não da Umbanda mesmo. A cabula, a gente pode dizer que são aquelas antigas macumbas cariocas, né? Que tinham e tal, do pessoal que veio de Angola, né? Os africanos que vieram para cá e tal. E a partir dali eles foram desenvolvendo toda uma cultura ligada ao índio brasileiro, ligado àquela coisa toda, então é a raiz, né? O que acontece? Esse Preto Velho, né, então ele traz o que é de mais autêntico. Então quando a gente fala, eu falei Estou dando uma voltinha para chegar até, porque violeiro não sabe falar diretamente, ele conta a causa, né? Então o que acontece? Quando você vai para o samba autêntico, você vai para a batida da cabula, que é a origem do samba, né? E tem várias batidas na Umbanda, no Candomblé, principalmente na Umbanda, né? A Umbanda é mais brasileira mesmo. É a música brasileira, né? É aquilo que tem de mais autêntico no brasileiro. As comidas que a gente come hoje são comidas de santo, né? A feijoada de Preto Velho, né? O acarajé de Inhaçã, aí você vai, né? Como é que chama? Que é o nome, gente? Aquela de... Mungunzá, caruru, caruru, vatapá. Não, aquele faz de rabo de boi. Como é que é? Esqueci lá. Que é de Rabada. Xangô, rabada. Que é de Xangô. Então, assim, todas essas são comidas de santo. E o brasileiro come, né? Isso daí. E aí o Zeca Pagodinho, ele fala uma coisa que, assim, o que é o médico, o psicólogo do pobre? É o Preto Velho. Porque o pobre mesmo, e no Brasil, né, milhões, e agora pior ainda, né, nessa época que a gente está vivendo, eles não têm dinheiro. O SUS não funciona. Então onde é que eles vão? Eles vão no Preto Velho. E ali eles são tratados, né? Então, assim, tem cirurgias espirituais, tem as coisas todas que eles fazem lá. E cuidam, né? Então a pessoa vai ali para desabafar, para contar dos problemas, essa coisa toda. Então o terreiro é o que abraça eles. E mais, a própria fala do Preto Velho, né? Eu não sei se... eu tenho um Preto Velho, né, que é o chefe lá do terreiro, que é o pai Joaquim de Angola, que ele falando, né, assim, é muito próximo da minha fala da roça. E o que acontece? Nós temos muitas pessoas que chegam lá que são descalças, né? Que não tem estudo, não sabe ler e escrever. Então imagina, você chega num outro local, a pessoa vem com uma fala toda empolada, você já afasta aquela pessoa, né? O Preto Velho não, ele fala na mesma linguagem, ele fala do mesmo jeito e ele abraça todos, né? Ele abraça o bêbado, ele abraça aquele que está sujo, ele abraça o mendigo, ele abraça todo mundo. Ou seja, todo mundo é irmão dele, é filho dele, né? Então acho que isso faz uma grande diferença. E a música brasileira, o que é legal é isso. Por exemplo, no morro, né, o sambista convive com o cara do funk. Não tem preconceito, né? Os dois estão juntos ali, gravando, cantando, fazendo. O preconceito está na cabeça do branco que mora no edifício. Entendeu? Mas o morro é um local sabe assim, onde as pessoas convivem muito bem. Né? O preconceito está quem não está lá. Igual eu falo assim do meu grande amigo, parceiro, irmão aqui, né? Ele que nasceu na Ceilândia, né? Teve muitos títulos de melhor ator que foi tirado dele porque ele era de periferia. Né? E não foram poucos, não. Então, assim, quando a gente vai na periferia, que você vai tocar, que você vai fazer, né, qualquer coisa, o preconceito é muito grande. E da música brasileira, idem. Aquilo que é autêntico brasileiro. O preconceito nasce na universidade, nasce nas escolas, né? Então, olha, se é brasileiro não presta. E depois vem a própria história, né? Assim, por exemplo, a viola, que eu adoro, né? Que
Esse instrumento aqui eu acho que é o mais brasileiro de todos, né? Tanto é que fora é chamada de viola brasileira de 10 cordas. E o que é legal é o seguinte, ela é como brasileira, ela se adaptou a cada região, né? E se adaptou nas mãos do negro, nas mãos do índio, né? Que foi aquele, ele foi construindo com o que ele tinha. No Mato Grosso ele fez a viola de coxo porque é o que ele tinha para fazer, né? Se você vai para o Nordeste, ela tem às vezes 7 cotas, 10, 11 e tal, né? Se você vai para o Rio de Janeiro, tem outra afinação, rio abaixo e assim por diante. Então ela foi se adaptando ao brasileiro, né? Isso é muito legal. Ela não tem nada a ver mais com aquela viola portuguesa que veio para o Brasil na época da invasão portuguesa. E o que acontece? A Umbanda é isso. A Umbanda é essa realidade brasileira. É a mistura, a miscigenação, né? Ou seja, a Umbanda ela mistura o oriental com o kardecismo, com o católico, com os santos católicos, com o negro, com o índio, com tudo, não tem preconceito, né? Isso que é muito bonito. E mais, né? Não tem preconceito de raça, cor, credo, orientação sexual, com nada, né? Chega lá e seja você, né? Eu tenho filho de santo que é trans, né? Então, assim, tem pessoas casadas lá do mesmo sexo. Então, na Umbanda não tem esse problema, né? Esse preconceito. Não existe mesmo, né? Até porque é o preto velho que chegou ali com toda a sabedoria dele, né? E gosta da viola. E eles que exigem que eu continue tocando viola. Entende? Porque através dela eu falo a língua do brasileiro. Então, podemos dizer que você já teve uma orientação espiritual para que Já, com certeza, com certeza. Não só de lá, até de outros locais, porque é possível falar muita coisa através da música, principalmente a música não cantada, a música tocada e tal, porque ela independe, ela entra, né? Ela vem aqui. E o que é mais interessante, porque na Umbanda, assim como em vários locais, não existe a Umbanda autêntica mesmo, né? Porque tem vários tipos de Umbanda também, ela não tem livro escrito, né? Se alguém fala assim, não, eu li um livro de Umbanda, eu sei tudo de Umbanda. Eu falei, poxa, que pena. É porque você não viu, porque a Umbanda ela é oral, ela é uma tradição oral, ela não é para ser escrita. E não tem oração. A oração é o canto, né? Então o canto, quando você canta, você está fazendo oração. Então todo o ritual é cantado, tudo é feito com canto, com música, com atabaque, com dança, né? Então você não fica parado, estático em momento algum, né? E isso é muito bonito, né? Então a música ela serve para isso. E se a gente pega os mantras, né? Todo mundo canta às vezes um mantra budista, Hare Krishna e tudo mais, mas se for cantar da Umbanda não pode porque é o diabo, né? É o demônio. Que é isso que vem do europeu. Assim que eles chegaram no Brasil, qualquer coisa que venha do negro é primitivo. Em 1980, não, janeiro de 81, eu participei de um movimento em São Paulo que foi feito no MASP. Por quê? A USP, em 1981, ainda não aceitava entrar no curso superior quem tocasse violão. Isso em 1981. Então a gente fez um movimento, fomos para a rua, os violonistas lá e tal. Nessa época eu estudava em São Paulo. A gente foi para a rua, depois a gente fez um concerto no MASP, eu toquei lá na época, e para pedir que tivesse. Aí 3 anos depois, a USP abriu o curso de violão. Mas olha só como é complicado, quer dizer, não estou falando uma coisa de 70 anos, 100 anos, estou falando uma coisa de 40 anos. É um absurdo isso, o preconceito ainda é muito grande. E com a viola continua. Você já compôs algo inspirado na Umbanda? Já os pontos que tem lá, né? Assim, mas não para viola. Eu tenho até, estou devendo, porque a minha filha é concertista lá nos Estados Unidos, ela é pianista lá e tal, e ela pediu que eu fizesse, né, uma série de peças para ela, né, porque ela também era da Umbanda aqui no Brasil, e aí foi para lá para que ela pudesse tocar. Então eu estou devendo, eu vou fazer uma série de peças para piano e depois vou passar isso para viola. Né? E quem sabe num outro bate-papo aí no futuro eu mostro essas músicas. Né? Não devo chegar ao que o Almeida Prado fez, que foi fantástico. O Almeida Prado ele escreveu a Sinfonia dos Orixás, que é lindo. E ele fez um estudo, e nessa Sinfonia dos Orixás as notas musicais são símbolos. Então tem determinados locais que tem uma estrela. Aí tem uma nota aqui, outra aqui, outra aqui, e a orquestra toca aquilo de acordo com o que está na pontuação, o maestro que vai me mostrando. É fantástico. Né? O meu não vai chegar a isso, não, porque eu acho que tem que chegar mais próximo do povo. Aí é muito cerebral. Lindo, eu gosto, né? Mas assim, eu acho que não tenho acesso ao povo.
Agora tem vários pontos, né? Assim, que quando está na Umbanda, muitas vezes é difícil você dizer que fui eu que compus ou que veio, porque quando eu estou lá dentro, eu não vejo o que acontece, né? Eu não sei o que acontece. Eu tenho o que eles chamam de incorporação 100%, que apaga mesmo, né? Então, as pessoas que conhecem lá há 20, 30 anos sabem muito bem disso. Então, assim, tem alguns pontos. Hoje, acho que o ponto que mais tem, assim, é o ponto do chefe da casa, que é o Ogum Rompimato, né? Que assim, salve Ogum Rompimato que vem de Aruanda e vem se demanda nesse terreiro. Salve Ogum no Oriente trazendo pra gente tanta alegria nesse gongá. Salve Ogum Rompimato, auê, salve Ogum no Oriente, ah, e salve Aruanda em nome de Zambi de Pai Oxalá. Salve seu Ogum Rompimato. Né? Então, assim, esse é um ponto que ele, né, deu esse ponto e aí chega e vai tendo. Então, tem vários pontos que a gente canta lá que são feitos assim, dessa maneira. E nos dias de hoje, assim, manter um centro de Umbanda é desafiador? Assim, primeiro que a gente pode até contar aqui, né? Minha mulher, que me acompanha muito, ela sabe disso. A gente já perdeu o terreiro algumas vezes, porque hoje não, hoje a gente tem uma sede, né? Mas a gente já esteve uma época, eu tive um terreiro assim que a gente foi andando até a gente ter a sede e tudo mais, que era num condomínio lá no Paranoá, né, chamado Entre Lagos. Os vizinhos nos expulsaram de lá, né, porque diziam que a gente fazia muito barulho, sendo que a gente não fazia nem tocar tambor lá, a gente tocava exatamente para não atrapalhar. Mas é intolerância, sendo que nesse condomínio tem 4 igrejas evangélicas e uma católica, mas nós não podíamos ficar lá. Fazia muito mais barulho. Muito mais barulho, que eles põem alto-falante do lado de fora. Teve um outro que a gente teve também em Sobradinho, que também é a mesma coisa. Os vizinhos também tinham preconceito, não queriam e tudo mais. Até que a gente comprou essa sede, que é uma chácara bem grande, né? E os vizinhos nos aceitam, inclusive vão lá, né, tomar passe, conversar com os pretos velhos. Então hoje a gente já tem isso. Já tem 7 anos que a gente tem esse terreiro lá. E agora a gente está centrado mesmo, mas foi uma luta ao longo do tempo aí até a gente conseguir esse espaço. Porque o que acontece continua da mesma maneira, assim como a viola, outras coisas. Aquilo que vem do negro, aquilo que vem da África, aquilo que vem do índio, né? O preconceito é muito grande e a intolerância é muito grande. Né? A gente está vendo agora, nesse momento, né? Estão dizimando os índios. Os negros continuam do mesmo jeito, né? Então eles continuam sendo escorraçados. A gente brinca muito assim que teve essas mortes agora, né? Que invadiram, né? Os policiais invadiram porque tinha droga, né? E mataram 9 pessoas, né? Os últimos dados tem alguns que têm sinal de enforcamento. Mas ninguém invade o Rock in Rio, que também tem droga. Ninguém invade outras... O Congresso, o Raves, né, que está cheio de droga, ninguém invade. Mas eles vão invadir a favela porque tem que ter um motivo. Né? Não precisaria de motivo, na verdade, mas eles sempre buscam um motivo. Terreiros de Umbanda e Candomblé é a mesma coisa. Aqui tem uma amiga, né, a mãe baiana, que o terreiro dela foi incendiado há 4 anos. Né, tiveram que reconstruir o terreiro, outros terreiros já foram apedrejados, né? Lá na prainha, a Praça dos Orixás, né, já mesma coisa, já depredaram lá, então já destruíram imagens que estão lá. Então isso vai continuar, não vai mudar, né? Porque ainda mais nos próximos anos, né, onde a gente tem governos que são assumidamente, né, contrários a outras possibilidades, a gente vai continuar sendo perseguido, isso não vai mudar tão cedo. E a gente continua na resistência. Eu acho que fazer música num país como o nosso é resistência. Eu brinco muito. Voltando à sua pergunta inicial lá do porquê da viola, tem alguns outros motivos assim que são mais complexos. Nos anos 60 e 70, quando eu comecei a estudar música, estudar mesmo, né? Porque assim, não era tocar, era estudar, ter professor e tudo mais. No Brasil, nós tínhamos muitas orquestras,
né? Só em São Paulo nós tínhamos a orquestra da USP, estadual, municipal, orquestra de Tatuí, tinha uma série de orquestras, todas muito boas. Íamos para o Rio de Janeiro, mesma coisa, até Goiás tinha uma orquestra boa. O que aconteceu ao longo do tempo? Isso foi acabando. Né? Isso foi acabando, as orquestras foram acabando, né? Os investimentos foram acabando. Então hoje a gente tem o quê? Pouquíssimas orquestras com orçamentos mínimos. E se a gente comparar com grandes orquestras da Europa, nenhuma é de nível internacional. Isso é uma pena. Né? Então isso reduz muito. Então para quem vive de música, como eu sempre vivi, né? Desde a minha adolescência eu vivo de música, é muito difícil, porque chega uma hora que você não tem emprego. Né? Eu, por exemplo, fui para a docência. Né? Fui dar aula, dei aula em vários colégios, sempre dando aula de música e tudo mais. Mas sempre por conta disso, vai indo, os espaços vão se fechando. Né? Enquanto você monta um coral, e o maestro de um coral deveria ter um salário razoável, eles querem que você trabalhe de graça. Por quê? Porque você é músico. Né? Músico não precisa receber. Né? As pessoas perguntam, você é o quê? Sou músico. Ah, mas você trabalha em quê? Não, eu sou músico. E as pessoas não conseguem entender isso. Né? Então, assim, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender essa vida brasileira. O que é ser brasileiro? O que é você ter essa alma brasileira? Né? A Umbanda, eu acho que chegou para mim por isso. Quando eu escutei os tambores a primeira vez, eu me apaixonei. Porque o tambor da Umbanda é o tambor brasileiro. É aquele tambor de você ouvir e falar assim, esse sou eu. É aquele Juca que nasceu lá no posto 127, nasceu na roça, que tinha aquela coisa do couro lá de bode, quando matava um bode, um carneiro, você pegava aquele couro, virava um pandeiro, virava um tambor, virava alguma coisa. Isso é Umbanda. Né? Então, assim, a música, a Umbanda, está tudo interligado. Né? E se a gente pega Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, né? Todos esses sambistas, ou mesmo outros, né? Ivete Sangalo, todo mundo é ligado a Umbanda. Né? Alguns são mais, assim, que eu admiro mais, igual Maria Bethânia, igual outros, assim, que são mesmo do santo. Né? Então não tem como separar uma coisa da outra. Né? A música está ligada. E sai mais uma moda aí? Sai, vamos ver o que a gente sai aqui. Vamos ver o que a gente faz aqui. Só um pedacinho de uma aqui, então. Né? Já que você pediu uma moda mesmo, assim, né? Porque na música caipira, moda é tudo, né? Qualquer coisa é moda. Mas dá pra sair uma aqui bem tradicional aqui. Pertinho da minha casa já formou uma lagoa por causa dos meus olhos, por causa de uma pessoa. Rio de Lágrimas. Isso aqui tem história. Isso aqui cantava lá na roça, lá no interior. Até hoje eu ainda gosto, assim, finalzinho de tarde, lá na roça, né, assim, o sol tá se pondo, aí senta ali e tal, pega um cigarrinho de palha, né, e aí vai cantar essas modas assim, é bom. E como que é para você viver em Brasília, uma cidade diversa, né? Tem várias culturas, como é que é isso? Brasília eu acho encantador, né, nesse ponto, porque você consegue produzir muitas coisas e coisas diferentes, né, que vai do rock ao caipira, né, passando pela música erudita. E hoje você tem uma parte aqui em Brasília sobrevivente
de uma outra época, que é a Escola de Música de Brasília, que eu acho que faz um trabalho fantástico. Vários músicos passaram por lá e hoje são conhecidos nacionalmente, né? Então eu acho que esse trabalho é muito bom. Então Brasília ainda é um celeiro, né? Onde se produz muito. Eu acho fantástico Brasília, né? Então participar dessa cena aqui, dessa cena contemporânea, né? Há pouco tempo a gente fez um trabalho lá na torre de televisão, né, que foi muito legal, que é outro espaço, nós fomos lá, tocamos e tal, trabalhamos lá. E esses espaços, né, assim, diversos, em outras cidades nem sempre tem, né? Alguns locais é um pouco mais fechado, né? Então eu acho que é muito bom. Eu que sou do interior de Goiás, Goiânia não tem esse espaço para mim. Por quê? Porque lá é o sertanejo. Ou você faz o sertanejo ou você não faz, né? Ou como eles estão fazendo agora essa música, que é uma música pop, né? Que eles chamam de sertanejo, mas é um pop, é uma jovem guarda com uma certa sofisticação, né? E cantado em dupla. Mas a música caipira não dá. E outros locais também, próprio São Paulo tem alguns nichos assim, mas não é tanto, né? Por isso que a gente está alçando outros voos, né? Em São Tomé e Príncipe, na África, né? Ele já foi convidado para ser jurado lá de um festival de teatro e a gente vai e nós vamos fazer o nosso espetáculo. Por quê? Esse som é diferente lá, né? Nos Estados Unidos, você chega em alguns locais, a minha filha mora lá em Longmont, perto de Boulder, então você chega lá, toca uma viola, uma coisa assim, todo mundo se admira, eles ficam maravilhados com esse som que não tem lá, né? Então você tem algumas possibilidades. Lisboa, né? Lisboa, adoro. Aquilo ali é fantástico, porque você chega, as pessoas têm uma... Quando você toca o som da viola, aquilo atrai muito, né? Então isso faz uma grande diferença. É você ter a possibilidade de ter outros caminhos, né? E Brasília eu acho que possibilita isso, né? De você ter como ponto do show o aeroporto. Também vale a pena. Isso é muito bom. Atualmente ainda estou em Taguatinga, né? Mas nós estamos indo agora para o Engenho das Lajes, né? Vamos morar mesmo numa chácara, né? Para ter esse pôr-do-sol, para ter o canto dos passarinhos, a galinha cantando, né? Aquela coisa toda lá. 4 horas da manhã o galo desperta a gente e é assim, né? E a gente já, nesse período agora, só plantando, né? Já plantamos milho, então a gente espera colher lá para março, aí, fevereiro, março, a gente já vai estar colhendo milho. Então é isso, é viver um pouco da terra, em contato com a terra, né? Apesar de que eu ainda trabalho, sou professor atualmente da Secretaria de Educação, então ainda trabalho aqui no plano e tal. Eu, na Secretaria de Educação, apesar de um nome parecer estranho, mas é Diretoria de Inovação, né? Porque é muito difícil pensar em inovação e cultura, né? Porque as pessoas não querem inovação, né? As pessoas não querem mudar, né? E para mim a educação, a música, a cultura, ela é fundamental para um povo evoluir, né? Tem uma frase que eu gosto muito assim, né? Só a cultura expulsa o diabo das pessoas, né? Então eu acredito nisso. E a educação ela teria que mudar e transformar, né? Hoje eu trabalho assim também, né? Lá dentro com um grande pedagogo chamado José Pacheco, que é um português. E então a gente está fazendo um projeto, e dentro desse projeto é tentar trazer a Escola da Ponte para Brasília. Mas tem muitas pessoas que são contra. Por quê? Porque isso é inovação. Você acabar com aquela figura do professor, ditador, palestrante, né? Você acabar com a figura do estudante burro que tem que estudar para poder aprender. Não, o conhecimento ele está aí. Basta você dar um Google, você acha qualquer coisa. Então você precisa de um orientador, né? E aí não tem por que ter série, primeira série, segunda série, terceira série. Isso não existe. Isso é uma coisa do século XIX, do período da Revolução Industrial, né? Então, sempre eu fico arrepiado quando eles falam assim, não, nós estamos preparando você para o mercado de trabalho. Eu falo, que mercado de trabalho é esse? Né? Que mercado de trabalho? As pessoas que estão entrando agora numa escola, elas vão provavelmente trabalhar em alguma profissão que ainda não foi criada quando elas se formarem. Então, como é que eu vou preparar essa pessoa para o mercado de trabalho? Eu não sei que mercado de trabalho vai ter daqui 10 anos, 15 anos. Entende? Então, assim, a escola que eu proponho é isso, né? Então, a arte que eu proponho também é essa.
É uma arte que você tem que ter consciência dela, né? Como você vai fazer, aí já são outros 500. Né? Isso fica a seu critério. Você só tem que internalizar, saber o que é isso. Né? Então isso é relativamente difícil. Né? E aí talvez por isso também essa grande mudança. Mas nessa mudança de até ir para a roça, né? Talvez buscando também, quando eu era muito moleque, né? Uma música do Zé Rodrigues. Eu quero uma casa no campo. Eu estou nessa assim, onde eu possa compor meus rocks rurais, ficar lá tranquilo. Né? Poder ter vida, respirar o ar puro. Lá ainda tem ar puro. Né? Então é mais ou menos isso. E quando tocar a viola vai soar diferente. Porque nesse local, né, não tem nenhuma interferência, a não ser os passarinhos. De vez em quando a gente briga lá com os periquitos, os tucanos, né, as araras que passam na hora que eu estou tocando. Eu falo, poxa, quem não está vendo que eu estou tocando? Mas elas estão lá. Né? Ainda bem que estão lá. Tudo que eu fiz até hoje, e talvez por isso eu tenha escolhido fazer música, num país como o nosso, você, adolescente, virar para os seus pais e falar assim, eu vou ser músico. Eles falam assim, você é doido, vai morrer de fome. Então, assim, tudo que eu fiz na minha vida foi muito intenso. Né? Então, tocar viola, né, ser pai de santo e tudo mais, eu acho que tudo são modos de vida. Você vive isso. Né? Então, você é músico. Eu acho que é mais do que isso, é viver a música, é viver um estado de espírito. Então, quando eu toco viola, eu sinto isso, eu sinto que eu estou na minha essência, a minha essência de ser humano. Né? E tanto é que as pessoas sabem, eu escuto pouca música, porque eu prefiro tocar, eu prefiro cantar, eu prefiro fazer som, praticar. Né? Eu acho que é muito mais gostoso. As pessoas deveriam voltar a fazer isso, né? Cada um tocar a sua maneira e para poder sentir mais, né? Porque quando você encosta um instrumento em você, ou quando você senta num piano e toca e aquele piano ele passa para você o som, né? Você passa a interiorizar. Eu brinco muito que a Umbanda ela lida com energia, ela mexe com vibração, né? Nós acreditamos que tudo no mundo é vibração. Cor é vibração, som é vibração e você tem estágios de vibração. Né? Tudo está aqui agora nesse momento. O que muda é a vibração. Assim como eu não consigo ver uma corrente elétrica passando, porque ela está numa vibração muito mais alta do que a minha, a gente não consegue ver determinadas coisas, mas você consegue sentir. A música é isso. Né? A música, ela, segundo o próprio Jorge Antunes, né, professor da UNB e tal, ele publicou um livro nos anos 70 que ele fazia uma relação entre sons e cores. E o sol sustenido é roxo, né, e assim por diante, né, cada nota tem uma cor. E pra gente é isso, né? Então, assim, quando eu toco, eu sinto essa vibração dentro de mim. E essa vibração, ela desperta uma série de outros sentidos. Eu acho que isso que é muito bom. É você ter esse sentido despertado. É você saber como isso acontece em você. E você é caipira? Eu sou, na minha essência, eu sou caipira. Eu acho que eu nunca deixei de ser. Né? Mesmo na época que eu estava regendo, eu acho que o personagem maestro ele é maior do que o personagem Juca. Né? Porque essa essência do ser da roça, a essência do ser da terra, de mexer na terra, né, de você plantar, você colher, você ir lá buscar uma manga no pé, isso faz uma diferença muito grande, né, que um músico erudito jamais faria. Então, assim, no fundo eu estudei para saber ter a etiqueta de ser um maestro. Né, e o outro é a minha essência, sou eu mesmo. Né, aquela pessoa que está ali, que conversa com as outras pessoas, né, da mesma maneira. Né? Então esse sou eu. Né? O maestro não. O maestro é talvez o personagem. Muito massa. Né? Muito massa isso. É Como isso. que você acha que vai ser o caipira do futuro? Olha, eu não sou... Difícil isso. Eu tenho um irmão, Luiz Codo, né, que ele é um filósofo. Né, professor lá em São Paulo, tem 15 livros publicados, então eu vou parafrasear ele. Ele é um filósofo
pós-moderno, totalmente pessimista. Então, assim, o futuro, eu acho que nos próximos anos aí, nos próximos 100 anos ainda vai ser negro. Negro não no sentido da África, do africano, dessa coisa toda, mas no sentido de uma opacidade, entendeu? Onde você não consegue enxergar direito todas as coisas. E as pessoas estão nessa busca hoje, né? Nessa busca de algo que seja diferente, mas não conseguem encontrar. Porque o ser humano, ele está, no meu modo de ver, né, esse caipira do futuro, né, esse artista do futuro, ele está completamente perdido. Era muito mais fácil quando eu comecei a estudar música, onde o período modernista existia, ou você era Stravinsky, ou você era Schoenberg, ou Penderecki, essa coisa toda, ou você era aquele músico autêntico que estava vendo a volta, né? Quando os sambistas do Rio, lá da Zona Sul, subiram um morro, em 62, para conhecer Cartola, conhecer os gênios, né? Porque Cartola para mim é um gênio. Eles foram descobrindo. Isso, ao longo do tempo, foi se perdendo pela falta da educação. Né? Então, hoje, quando as pessoas deveriam voltar para dentro, começar a perceber a cultura que existe dentro de cada um, né? Da percepção disso, as pessoas estão fazendo o oposto. Né? E a falta de educação está fazendo com que as pessoas entrem no lado matemático, no lado onde tudo tem que ser sistematizado, onde você tem que fazer painéis com todos os seus planejamentos, a coisa toda. E a vida não se pode se planejar dessa maneira. Né? A vida ela é feita de acasos, né? Onde você vai encontrando as coisas e você vai se adaptando. Né? Provavelmente nós estamos aqui hoje porque aconteceu algumas coisas lá atrás com todos que estão aqui e fez com que as pessoas chegassem até aqui. Dificilmente as pessoas falam assim, olha, quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu crescer, eu quero ser cinegrafista, tal, eu quero montar um estúdio, é muito difícil isso. Então as coisas vão sendo levadas. E esse caipira de hoje, a própria máquina está fazendo com que ele saia do campo, com que ele se mude daquele local, mas principalmente ele mude o seu jeito de ser. E faça com que ele se adapte ao mundo que eles querem. Né? Assim, quando eu falo eles, né, são as pessoas que, de certa maneira, controlam, os grandes empresários e tudo mais. Porque eles controlam a música. Né? Eu brinco muito, e sempre que eu dava aula, eu falava isso com os meus alunos. Assim. Gente, vamos pensar uma coisa. Hoje, uma das maiores gravadoras do mundo é a Sony Music. Pense o seguinte, o dono da Sony Music, a corporação toda que vive no Japão, você acha que eles estão preocupados com o que você está ouvindo? Não. Eles querem saber quanto de lucro eles vão ter no final de ano. É basicamente isso. Então as pessoas estão perdendo essa noção de que eu não preciso gravar, eu não preciso fazer. Hoje tem também a internet, eu gravo a hora que bem entender, né? Em outros tempos não. Mas esse caipira que está lá, que está sendo obrigado a sair, né, do seu local, deixando de ter essa formação regional, indo para a cidade, primeiro que ele vai deixar de ser caipira. Né? Ele não vai ser mais caipira. E qual a relação que você vê entre tradição e modernidade? Eu acho que tem tudo a ver. A tradição e a modernidade sempre compactuaram, sempre estiveram. Né? E, no fundo, aquelas pessoas, os artistas, né, todos, que beberam, que sempre foram, né, muito vanguardistas, etc., sempre beberam lá na fonte da tradição. Né? A gente pega todos. Eu posso ir lá atrás, né, assim, tem um sanfoneiro da época de Beethoven, que é fantástico, não vou lembrar o nome dele agora, que tem acordes que ele fazia que Beethoven copiou. Entende? Lógico que ele transforma, bota numa orquestra, todo mundo, Beethoven. Não, estava lá o sanfoneiro ali que tocava. Né? E assim você vai pegar todo mundo, né? Todas as influências que tinham. Quando vinha um pessoal de fora, vinha lá do Oriente, né? E fazia alguma coisa, o compositor europeu compunha marcha turca, vamos fazer isso, porque tá baseado lá nos turcos. E tem uma coisa que eu brinco muito, né? Que quando a gente fala em vanguardismo, fala em atualidades, alguma coisa assim, em relação à tradição, quando a gente pega mesmo na música popular brasileira, como Arrigo Barnabé, né, que é muito bom e fez um trabalho de música dodecafônica popular,
Mas quando você pega a música dodecafônica, serial, microtonal, etc., você fala, isso sim é vanguarda. Aí você pega a música chinesa do século III, já era isso. Né? Quer dizer, vanguarda onde? O que é vanguarda? É eu pegar de um local e levar para o outro? Né? Então, assim, nós vivemos nessa dicotomia, né? Entre a tradição e o que é atualidade, o que é vanguarda. Né? Então, eu acho que elas sempre beberam da mesma fonte, é só a forma de você fazer, talvez, que muda um pouquinho. Se você fosse uma música, qual música seria? Ah, tem tantas. São muitas músicas. Tem algumas que... músicas populares, assim. Bom, música erudita tem algumas que eu falo assim, por que eu não compus isso? Né? São tão próximas, talvez, assim. Tem uma Sagração da Primavera do Stravinsky, é uma dessas, né, que eu gosto muito. Em música popular tem algumas pessoas que eu gosto muito, né, um deles, Paulinho da Viola. Então, Sinal Fechado talvez fosse uma das que eu mais gosto dele. Pena que não tem um violão, senão eu tocaria aqui agora. E que eu acho muito próximo em termos de música dos anos 60, assim, também, da minha época. Disparada, né, uma música que eu gosto muito, que tem uma proximidade comigo muito grande, talvez pela força política também, né? Eu acho que todo ser tem que ser político, né? Tem que se movimentar e deixar claro suas ideias também. E eu acho que o Vandré conseguiu isso com Disparada, né? Eu acho que ele conseguiu, né? E tão atual, né? Assim, tem uma frase de Disparada que eu acho perfeito, quando ele diz assim, porque gado a gente mata, tange ferre... Não, porque gado a gente marca, tange ferre, engorda e mata. Mas com gente é diferente. Né? Eu acho essa frase perfeita. Assim, né? Eu acho lindo isso. Então eu acho que essas coisas eu acho que tem muito a ver. Né? O que é memória? Tá aí uma coisa que eu tenho pouca hoje. A gente vai ficando velho e vai perdendo a memória. Mas eu acho que a memória é o respeito aos ancestrais. Né? Quando você respeita seus ancestrais, que é tudo que você carrega, né? Toda a sua história. Então isso é memória. E hoje tem tão pouco respeito aos ancestrais. Eu digo assim, né? Se a gente pensa em pai e mãe, né? Ou seja, para que eu esteja aqui, dependeu de 2, para que eles estivessem, foram 4 e assim por diante. Em 10 gerações, a gente chega em 200 pessoas aí, né? Então, se as pessoas tivessem memória de 10 gerações, isso já seria muito bom. E acho que é isso, é um respeito mesmo, é um respeito à ancestralidade, aquilo que foi o seu passado. Né? E as pessoas esquecem muito disso. Né? Ou a ancestralidade de onde você veio, né? Que eu falo assim, de onde você veio como ser humano. Né? Ou seja, por que estamos aqui? Né? Ou seja, viemos de um outro local, que até hoje falam da África, falam de outros locais e tal, do nosso passado, das coisas longínquas, e as pessoas não têm ideia disso. Né? Então essa memória é isso, né? É você carregar esse passado seu. E a vida? A vida é a responsabilidade de você cumprir da melhor maneira aquilo que você traçar para ela, né? É isso, porque para mim a vida é responsabilidade de cada um. Então, o que você traçou para você? Né? O que você quer? E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é do Preto Velho lá, que ele diz assim, se pergunte realmente aonde você quer chegar e veja se você está caminhando para lá. Especial. Mais ou menos. Para mim, vida é isso. Né? Na última coisa lá, teve um guia lá que falou assim, todo mundo, né, na sua vida almeja coisas. Tem gente que fala, eu quero morar naquela montanha. Mas não dá um passo para chegar na montanha. Se você desse um passo por dia, em 5, 10 anos você subiria a montanha. Mas a gente fala 10 anos que quer ir para a montanha,
mas nunca vai. Então, o que é a vida? O que você escolhe para ela, né? E você tentar cumprir aquilo que você escolheu. Tem alguma moda aí? Moda, tem uma que eu posso fazer aqui, né? Assim, bem... deixa eu ver se eu lembro, que a memória, como eu falei para você, memória não tá aquela coisa assim, só aqui. Se eu pudesse voltar à estrada antiga, se você soubesse o consolo dessa cantiga. Oh, compadre, estou longe do meu lugar, num caminho sem fim. Nem todos os caminhos são assim, só minha estrada não tem onde chegar. Sem sul, sem norte, sem nada, apenas vivendo, com lembranças aprendendo a sina dessa caminhada. Amigo, se eu pudesse, eu voltaria à felicidade, então faria parada nessa cantoria. Acho que ela fala de passado. Essa foi uma das que eu escrevi quando eu estava vendo o pôr do sol, né, com a pinguinha do lado, uma coisa, foi assim, falando do passado. E aí foi quando eu decidi, olha, meu lugar é aqui, não é na cidade. Eu coloquei como meta, estou cumprindo. Qual conselho você daria para quem está iniciando a jornada na música ou na viola? Primeiro, acreditar que vai chegar lá. E segundo, colocar também um objetivo. Se o objetivo com a música é qual? Né? Porque tem vários. Alguns deles é você falar assim, olha, não, eu quero ganhar dinheiro com a música. Então, o primeiro conselho é não estude. Nunca estude música, você vai ganhar dinheiro com música, né? Porque aí você se sujeita ao que as gravadoras querem, que é muito mais fácil, né? Eles contratam um maestro, fazem um arranjo, e a partir dali, né, você começa a ganhar um certo dinheiro. E usar o seu talento, né? Logicamente. Agora, se você pretende conhecer música, se você pretende ter um conhecimento grande com a música, para aquela música poder te preencher de verdade, aí sim, estudar bastante, né? Estudar muitas horas por dia, se dedicar, conseguir bons professores, né, para poder mostrar o caminho. Porque o professor é isso, ele não vai fazer nada, né, mas ele vai mostrar qual o caminho para facilitar. Porque uma pessoa pode aprender sozinho, isso eu não tenho dúvida. Mas quando ele aprende sozinho, muitas vezes ele pode quebrar a cabeça 5 anos para descobrir uma coisa que um professor mostraria em 5 minutos. Né? Então se torna muito mais rápido, né, esse processo. Então, para quem quer fazer música, vá de cabeça, porque é uma profissão maravilhosa, né? É algo fantástico, né? E principalmente porque você se sente muito bem como músico. Qual conselho você acha que um preto velho daria para um iniciante na viola? Um iniciante na viola é assim, se conheça primeiro, se entenda primeiro. E aí, depois de você se entender bastante, comece com esse instrumento, porque ele vai fazer parte da sua vida. Ele é você. Né? Não tem como separar.
né? Às vezes você vai dormir com a viola, você vai viajar com a viola, você vai ficar com ela mais tempo do que você ficaria com qualquer outra coisa, né? E a partir do momento que você entender isso, que ela é parte de você, aí você passa a ser um violeiro, né? Até lá, não. E você acha que a viola está num momento bom, assim? O instrumento está... Não, não acho, não. Né? Aliás, assim, quando a gente fala num bom momento, né? A viola sempre vai estar sempre próxima de mim. Então, para mim, ela é um bom momento sempre. Mas eu não acho que ela esteja no mercado, né? Hoje no mercado não é isso que dá, né? No mercado hoje nós temos basicamente grandes shows, né, com pessoas tocando guitarra, baixo elétrico, bateria. Nada contra isso, de maneira alguma. Mas não tem nada a ver com a viola. Então as pessoas muitas vezes se apropriam dessa música e tal para poder dizer que é mais raiz, alguma coisa assim. Mas os shows não tem nada disso, né? Tá muito mais próximo, né, daquele rock tradicional, antigo e tudo mais, do que propriamente da música de viola. E o que eles cantam, e a forma como eles cantam, como eles vestem. Então, quem vai ser um violeiro, ele já se afasta disso, né? Porque se ele quer ir para o show, ele tem que tocar guitarra. Não tem jeito. Juca, tem alguma pergunta aqui que eu não tenha feito? Que você... Não, eu acho que você foi muito bom. Que você queira falar? Não, acho que não. Além de agradecer vocês pelo convite, foi fantástico isso estar aqui. É sempre muito bom ter uma oportunidade para viola, né? Para poder falar um pouquinho, conversar. Então, eu acho que esse espaço, né, ele é muito importante. Quando a gente entra no YouTube para procurar coisas de viola, aparece pouquíssima coisa, né? Não aparece muita coisa. E sempre as mesmas coisas que aparecem ali e tal, né? Então, eu acho que espaço onde as pessoas falam, comentam, é muito importante, porque esse espaço ele não existe hoje, né? Alguém tem alguma pergunta? O Wellington gostaria de... Só na hora da prova. Quero agradecer também, mais uma vez, o maestro me chamou e a gente está sempre pronto. Adoro falar sobre esses assuntos de música, de vida. Muita coisa que a gente aprende sobre vida aqui, nesse bate-papo. E é isso, muito obrigado. Espero que esse programa chegue ao máximo de pessoas possível, para que eles tenham acesso à viola, a um bate-papo sobre viola, que eu acho que é raro isso aqui. Em Brasília e no Brasil, né? Tão bom falar sobre isso. E que não vire um fetiche, né? Ah, que legal, agora eu toco viola. A Missata tocou, agora eu também sei tocar. Que tenha essa alma, né? Que tenha essa alma musical no brasileiro. Que cada um aprenda a tocar um instrumento, pelo menos. E que tomara que seja viola.